O STF vem cuspindo na cara do povo brasileiro. E eu não vou ficar calado, eu vou tocar na ferida, eu vou pra cima. Olha só o que o Toffoli acabou de fazer. Toffoli suspende multa de quase 3 bilhões que a Odebrecht havia aceitado a pagar. Lembrando que esse mesmo dia, Toffoli, o ano passado, ele perdoou uma dívida do grupo JF de quase 10 bilhões de reais. A Odebrecht já tinha aceitado a pagar. Sabe por que ela tinha aceitado a pagar? Porque ela é réu confesso. Ela confessou que fez corrupção na época da Petrobras, com contratos públicos. Então ela é réu confesso. Ela tem que pagar essa dívida pro povo brasileiro. Aí vem o Dias Toffoli, pega e manda perdoar essa dívida. Gente, para de achar que errado é certo nesse país. Errado é errado. Não vão passar a mão na cabeça de coisa errada, não. Então eu estou encaminhando agora para a PGR, Procuradoria-Geral da República, para poder imediatamente suspender esse perdão de dívida que o STF está fazendo para a Odebrecht. Ela tem que pagar. E eu queria falar para toda a população brasileira, essa fala aqui, gente, essa linda fala, se hoje temos a eleição do Lula, isso se deveu a uma decisão do STF. Isso não veio de um líder de torcida, isso não veio de um militante, isso não veio de um ativista. Sabe de quem que veio uma fala dessa aqui? Do Gilmar Mendes, que é ministro do STF, que não deveria ter lado. Esse dia para trás foi o Barroso que fez isso também. Então uma fala como essa só consegue dividir mais ainda o país. E falta com respeito para quem não votou no Lula. Então essa decisão, né, que ele falou aqui, né, isso deve a uma decisão do STF. Eu acho que deveria ser convocado aqui por todos os senadores e ele poder falar que decisão que é essa. Sabe, eu até vi aqui o presidente aqui, né, o Pacheco, teve um debate com ele na França. Então, se quiser convocar ele aqui, poderia falar isso pra gente, porque política pra mim é transparência. E um ministro do STF, um poder judiciário, ficar tomando lado, ficar parecendo que é líder de torcida, ficar mais ainda dividindo o país. Quero deixar bem claro que eu estou me posicionando aqui e vou continuar me posicionando. E queria falar pra população brasileira, Cleitinho, mas não adianta só falar não, eu vou continuar falando. Vou continuar falando, porque aqui para passar um projeto precisa de mais senadores. A população precisa saber disso. Para você pedir uma CPI, que seja qualquer CPI, da lava-toga, como muita gente pede, precisa de assinatura de mais senadores e o poder do presidente. Para pedir um impeachment também, precisa de mais assinaturas. A minha parte eu estou fazendo aqui e vou continuar fazendo. Que o governo Lula é imoral, todo mundo já sabe, mas cada dia que passa eles estão perdendo cada vez mais a vergonha de gastar o dinheiro do povo como bem querem, sem justificativa e de maneira ilegal, ao que tudo indica. Basta ver a última viagem da Esbanja no dia 7 de setembro. O desfile foi um fiasco no Brasil. E a Esbanja foi para o Catar ver uma das 3 esposas do Sheik num evento de uma hora para outra e gastou só nessa viagem 280 mil reais dos cofres públicos. Quando nós vamos ver, só a passagem aérea para sua assessoria foi 52 mil reais. Ela levou 4 assessores, 8 policiais federais e não teve resultado concreto, tanto que nem a íntegra do seu discurso foi publicada nas redes sociais. Quando nós vamos ver a legislação, o decreto 1193 de 2019, a gente vê que só está autorizado a fazer esse tipo de gasto servidores militares, empregados públicos e colaboradores eventuais. A única forma de a Janja viajar representando o governo sem a presença do presidente seria se tivesse sido publicado mediante o Diário Oficial, o que não aconteceu. Portanto, é irregular essa viagem. Além do mais, nenhum dos assessores da Janja era do Ministério da Educação e o evento da ONG era sobre educação. E ela volta de viagem com uma justificativa totalmente política sobre a faixa de Gaza, ou seja, não trouxe nenhuma prestação de contas do que foi fazer lá. Logo, isso tudo é irregular e ilegal. Eles, vendo a furada que fizeram, tentaram alegar que o convite veio em cima da hora e teve que ser comprada a passagem praticamente no dia. Mas isso não é verdade, porque no dia 13 de setembro, um dos agentes policiais foi para lá para fazer uma espécie de varredura e reconhecimento do evento. Mas isso não deve ficar assim. Nós, a nossa atividade fiscalizadora, protocolamos já um requerimento de informação sobre esses gastos ilegais, potencialmente ilegais, e também entraremos com uma ação popular para que, caso verificada realmente a ilegalidade, e ao que tudo indica foi, a Janja seja condenada a devolver esse dinheiro aos cofres públicos. Deputado Nicolas Ferreira vaza informações sigilosas do PT e gera muita confusão. Vocês estão no canal JV Notícia e sejam todos bem-vindos. Poupar dinheiro do orçamento para garantir os lucros do bilionário no mercado financeiro. Dinheiro para o povo, não. Defender os pacientes de jeito...
PL. Senhor presidente, o petista aqui, Jorge Sola, desceu o nível para poder defender o ponto dele, dizendo que nós estamos aqui defendendo o interesse de milionários. Mas eu dei uma puxadinha no patrimônio dele aqui, ele é quase milionário, senhor presidente. 902 mil de patrimônio, está falando mal de dinheiro por quê? Tem investimento aqui no Bradesco, tem investimento na XP, tem investimento aqui, ó, em vários locais. Inclusive, investe mal, hein, Jorge Sola? Ou seja, fala mal de milionário, mas é quase um. Agora, eu não vou falar de quase milionário, não, porque o presidente dele é milionário também, olha só. 7,4 milhões de patrimônio que o Lula tem. Então, por esse argumento, é verdade, senhores. Se for por esse argumento também, não deveria estar defendendo o presidente milionário deles. É só para vocês entenderem que quando falta argumento, eles vão para qualquer tipo de ataque, até falar que nós defendemos milionários. Mas o papai dos pobres é milionário, tá bom? Só para te avisar. Obrigado, presidente. Para poder falar nesse meu povo brasileiro, porque nós estamos no momento em que a economia cresce. Porque os que me antecederam agora eram do governo onde a economia não crescia, onde se gerava desemprego, onde o povo passava fome, onde o Brasil estava envergonhado no mundo porque o presidente era negacionista, onde deixavam as pessoas morrerem sem vacina. Isso não é crime? E ainda vão para as redes mentir. E quando tem uma decisão contra a mentira, contra a afronta à democracia, acham ruim. Então a liberdade que defendem é a liberdade para cometer crime, para agredir democracia. Essa não é liberdade. Isso não é liberdade. E agora querer prejudicar o povo brasileiro que está sofrendo com doença, com dor. Não é possível. Não é possível. Por isso nós precisamos votar o mais rápido possível. Presidente, esse projeto é de 2019. Agora a esquerda está querendo botar na nossa conta que nós somos contrários a um projeto, que nós estamos fazendo obstrução. Sabe o que ajuda na saúde, petista? Não roubar, pô. Está aqui, ó, 2,3 bilhões de 2002 a 2011 que desviaram da saúde. É isso que ajuda a saúde, senhor presidente. Não é ficar botando um projeto aqui em cima da hora para poder botar na peixe da direita que a gente está sendo contrário a questões da saúde, não. O que nós estamos fazendo aqui é garantir, inclusive, a liberdade deles. Porque se você, por exemplo, é a favor desse projeto, posta lá no Twitter agora. Ah, não pode, né? Porque um ditador derrubou uma das maiores redes sociais do mundo aqui no Brasil. Essa coisa não cola mais, é falar que nós estamos usando, nós somos praticamente criminosos, golpistas. Espera lá, vocês literalmente estão ao lado de um criminoso, de um golpista, pelas palavras suas, que você xingava o Alexandre de Moraes, para concluir, senhor presidente, para poder dizer de que nós somos os verdadeiros criminosos agora com relação a esse tema. Peraí, tenham vergonha na cara, porque quem durante esse tempo governou o Brasil por 20 anos não fomos nós, foram vocês. E se hoje o Brasil tem uma dificuldade na saúde, na educação, na segurança, é porque quem está no governo agora? Alguém sabe dizer? Ah, é o Lula, né? Ou seja, os problemas que estão aí, o PT que ele está falando aqui, parece que nós estamos na Noruega. Pelo amor de Deus, falta peroba na cara. Boa tarde, presidente. Obrigado pela palavra. Teve um boca aberta do PT ali, que diz que a gente está vivendo numa democracia. Ah, é? Reclama lá no Twitter sobre mim agora. Isso que é democracia? Em 2 anos de governo Bolsonaro, foram 123 ações que o STF fez contra Bolsonaro. Quantas medidas o STF fez contra o atual governo? O STF já deu 5 dias para o Silvio Taradão explicar as denúncias dele de abuso sexual contra uma ministra? Isso que é democracia? Teve um outro boca aberta ali também, óbvio, de esquerda, que disse que o Alexandre de Moraes nada fez, que nós somos golpistas. Lembrem-se que até pouco tempo o PT chamava o Temer de golpista. E quem colocou o Alexandre de Moraes no STF? Responda para mim. Temer? Ou seja, se o PT chama o Temer de golpista, quer dizer que o Alexandre de Moraes é o quê? Filhote de golpista? E vocês já também disseram que o próprio ministro Alexandre de Moraes era também criminoso. E mais, o próprio ministro Alexandre de Moraes já disse que o PT era criminoso. Falou que roubava não milhões, tá? Mas bilhões, olha só, hein? Se eu for pra cadeia porque chamei o Lula de ladrão, Xandão também tem que ir. Agora, teve um outro boca aberta ali que disse
que o ministro Alexandre de Moraes nada fez. Então, deixa eu ler aqui para você, então, aqui, ó. Diz respeito ao Código de Processo Penal com a utilização da prisão preventiva como meio de constrangimento para a obtenção de delações premiadas. Segundo, desconsiderar pareceres do PGR no sentido da concessão da liberdade de aprisionados do dia 8 no 1. Terceiro, violação das prerrogativas dos advogados. Quarto, não concessão de prisão domiciliar ou liberdade provisória para as pessoas com problemas grave de saúde. Inclusive, foi a prevaricação que fez com que o Crezão morresse dentro da cadeia. Dilatação das prisões preventivas sem a apresentação da denúncia pelo Ministério Público Federal. Violação de direitos políticos de parlamentares no exercício das suas funções. Utilização indevida de recursos tecnológicos do TSE para embasar a investigação do STF com a produção de relatórios paralelos. Quem tanto nos acusou de abim paralela estava fazendo isso escondido no seu grupinho de WhatsApp. Monitoramento e controle de perfis de direita e observação, nenhum de esquerda. O Congresso norte-americano, inclusive, interpelou o ministro Alexandre de Moraes sobre as violações de direitos por parte dele. Bloqueio ilegal das contas bancárias da Starlink para pagar as multas da plataforma X, o antigo Twitter. Desabilitar o Twitter no Brasil. Ilegalidade na imposição de multa desproporcional a quem utiliza o VPN para acessar a rede social do X. Ou seja, para o boca aberta que pouco tempo estava aqui, que diz que a gente vive em democracia, vivemos sim numa democracia, a mesma democracia que a Venezuela, a mesma democracia que Coreia do Norte, a mesma democracia do que Rússia, do que China e do que a Venezuela. Como os senhores não estão percebendo que até pouco tempo vocês acusavam esse senhor de abuso de poder? A esquerda fez protesto e fez oposição quando ele foi sabatinado no STF. Agora eles é o quê? O seu ditador favorito. É isso que a esquerda tem. O Alexandre de Moraes é o ditador favorito da esquerda. Mas fiquem em paz, povo brasileiro, porque não há mal que dure para sempre. E talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia vocês serão lavados desse país, não silenciados, mas vocês serão envergonhados, porque o povo brasileiro está sabendo escolher e está com os olhos muito abertos. Obrigado. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, último sábado, 7 de setembro, o povo foi à rua novamente na Avenida Paulista e, aliás, também em várias outras cidades do Brasil. E foi bonito demais ver as pessoas usarem da sua liberdade de expressão para pedir justamente que não tenhamos mais censura no Brasil, para que voltemos a ter liberdade de expressão. Hoje, protocolamos o impeachment de Alexandre de Moraes aqui no Senado da República. Estamos agora com mais de 150 deputados apoiando este documento e 32 senadores já dos 81 abertamente favoráveis ao impeachment de Alexandre de Moraes, apenas 16 contrários e, portanto, um grande número ainda de senadores que se definirão nos próximos dias certamente a favor do fim desses abusos de autoridade, pela investigação de Alexandre de Moraes, para que tenhamos outra vez paz e equilíbrio de fato entre os poderes. O Congresso Nacional está diminuído nesse momento, o Parlamento brasileiro de joelhos diante do Supremo Tribunal Federal, de joelhos e inclusive dormindo no plenário da Câmara Azul. O senador Marcos Duval, nas últimas noites, passou aqui no Congresso Nacional por ter a sua luz e sua água cortadas, porque não tem mais dinheiro para pagar as contas. Tem uma multa aplicada de 50 milhões de reais, deputado Cabo Gilberto. De onde Alexandre de Moraes tira esses números absurdos, abjetos? Por isso, senhor presidente, fico contente em viver nesse país num dia de glória para os brasileiros que foram às ruas no último dia 7 e num dia de absoluta vergonha para esse governo petista, atrasado ao ver o ministro dos Direitos Humanos demitido por suposto assédio sexual, denunciado, aliás, por uma ministra do próprio governo Lula. Ministra, outra ironia, da igualdade racial. Um ministro que se jactava de ser negro e ter chegado ao Ministério dos Direitos Humanos, na verdade acaba desonrando todos aqueles
que acreditaram um dia na sua índole, no seu caráter, a se comprovarem as denúncias de ser ele um taradão. Aliás, senhor presidente, é importante lembrar também, nesse momento em especial, que muitos daqueles que dizem ser a favor de direitos humanos desapareceram. Onde estão as deputadas que costumam dizer que todo assédio precisa ser combatido? E eu concordo, precisa ser combatido, mas quando acontece por parte de militantes da esquerda, silenciam. Peço sua tolerância para concluir, senhor presidente. Para concluir, senhor deputado. Deputada Maria do Rosário, por exemplo, e tantas outras que dizem ser sempre contra todo tipo de assédio, desapareceram, pouco falaram, algumas nada disseram sobre Silvia Almeida e essas denúncias escabrosas de assédio sexual a outra ministra do governo, desgoverno Lula, que tem um número recorde de denúncias de assédio dentro dos próprios ministérios. Felizmente hoje, só para concluir, senhor presidente, para pôr fim ou início ao fim desse desgoverno que tem no STF o mais importante aliado, protocolamos o impeachment de Alexandre de Moraes e Rodrigo Pacheco, a quem visitamos também nessa tarde, tem o compromisso patriótico de colocar esse processo em votação no plenário do Senado para que o povo brasileiro possa, de fato, voltar a sorrir e viver em liberdade. Muito obrigado. Muitos deputados disseram que não houve tentativa de golpe. E aí, chamando essa reflexão, é importante se dizer que a gente vê quando existe ou não tentativa a partir das intenções do autor. Naquele fatídico dia, existiam faixas que pediam intervenção militar, existiam faixas que pediam a demissão dos ministros do STF. Naquele dia, as pessoas invadiram o Congresso com a intenção de tomar o poder. E foi dito aqui, ainda no dia de ontem, que o fato de não existir força naquele movimento, isso não faria com que aquele movimento fosse um movimento golpista, porque não teria força para dar um golpe. Eu chamo aos colegas a essa reflexão. Olhe, uma tentativa de homicídio não necessariamente precisa da força do autor para se configurar uma tentativa. Se o assassino não tem força para apertar o gatilho, ele não deixa de ter tentado um crime contra outra pessoa. Então, o que existiu naquele momento foi uma tentativa de golpe. E eu quero dizer aqui que eu fico com o coração partido quando eu olho essas senhoras, quando eu vejo aqui placas liberdade ao meu esposo Jorginho. Olha, eu fico de coração partido porque muitas vezes essas senhoras não respondem pelos atos dos seus maridos, seus esposos. Mas eu fico ainda mais indignado porque tem colegas que vêm aqui no microfone, na tribuna, dizer que não foi cometido crime, que isso não é crime. Mas esses colegas que falam isso, essas pessoas que falam isso, elas não estavam no dia 8 de janeiro. Essas pessoas que estavam lá, essas pessoas foram presas por tentativa de golpe de Estado. Agora, esses deputados que estão aqui, presidente, vamos garantir aí, vamos garantir o silêncio, presidente. Pessoal, eu peço para retomar o tempo, por favor. Eu peço para retomar o tempo, por favor. Isso está acontecendo novamente. Isso está acontecendo novamente. Está acontecendo novamente. A culpa é desses colegas que estimulam, minha querida. A culpa é deles. Porque eles fazem discursos. Eles fazem discursos. Só um minutinho. Deputada Carolina, presidente, Vossa Excelência vai permitir que isso aconteça? Eu vou pedir para a esposa do deputado... É assim. Como é que é o nome dela? É importante. Senhora. É importante. Presidente. É o clamor de uma esposa que perdeu o essas esposo. Pessoas. Ela perdeu o esposo sob o tempo está congelado. Só um minutinho. E é sobre isso que eu estou falando. Deputado Túlio. Só um minutinho. Senhora.
Eu sei, é isso que eu vou falar. Só um minutinho. Vou pedir pra viúva do Clezão se acalmar. Pede pra ela tomar uma aguinha lá, um chazinho, dá um chazinho pra ela lá na CCJ. Ó, só pra esclarecer aqui. Se a viúva do Clezão está aqui hoje, é porque ele faleceu sob a tutela do Estado. Ele tinha comorbidades. A PGR pediu a soltura dele para ele ter tratamento de saúde. Ele não foi ouvido pelo ministro Alexandre de Moraes e ele faleceu na cadeia. Então, é plenamente compreensível a dor de uma viúva cujo marido foi preso numa manifestação que, ao que tudo indica, não fez nada de dano ao erário público, mas que sofreu na tutela do Estado, faleceu. Então, é totalmente justa essa dor. E, deputado Túlio, o teu tempo está assegurado, mas com o devido respeito, não fica provocando essas pessoas, porque a sua fala, com todo o respeito, todo mundo tem o direito de falar, mas vamos respeitar a dor de uma viúva, tá? Agora está garantindo seu tempo, o senhor pode concluir. E essa foi mais uma notícia aqui do JV. Espero que vocês gostaram. Não esqueça de deixar aquele belo comentário, gente, sobre esse assunto. Deixa seu like, se inscreve no canal e muito obrigado pela tua presença. E até o próximo vídeo.